No topo da paineira, há uma singular construção de madeira. Tem as portas e janelas abertas, tapete sempre varrido e varanda virada para o sol. Aqueles que sobem a árvore uma vez tornam-se imediatamente anfitriões. De vez em quando, pousam aves no telhado. Sabiá, andorinha, rouxinol. A casa lhes fornece calor e proteção durante o recesso das migrações. Em troca da estadia, elas nos contam histórias de antigas travessias em outras fronteiras. É deste lugar, fictício e verdadeiro, que os artistas da Avelola criaram personagens e histórias que te levarão para outros mundos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Casa da Árvore Avelola. No episódio de hoje, vamos conversar com os artistas da companhia e com a diretora Ana Rosa Teza sobre essa empreitada artística. Comigo, Luiz? Sim, Ana Rosa. Eu quero saber de onde saiu essa ideia de ter uma casa na árvore. Então, vamos lá. A primeira pergunta é: como que surgiu a ideia, de onde veio essa vontade de conceber um espaço chamado Casa da Árvore? As coisas na Avelola, elas acontecem de um jeito muito próprio, assim, né? Não é nada... Claro, existem as nossas grandes metas, os nossos grandes desejos, e esse grande desejo eu acho que é basicamente manter um espaço de reflexão e de arte e de engrandecimento das nossas melhores qualidades como seres humanos. E através da arte, por meio da arte, da filosofia, né, por meio da poesia. E a gente faz tudo o que é necessário para que esse lugar fique aberto e alimentado. Então, essa é a grande meta, vamos dizer assim, como diria o Stanislavski, esse é o super objetivo. Mas no caminho daí, eu entendo que a Avelola ela vai se deixando caminhar também. Tem uma capacidade de adaptação muito própria, de espaços inteligentes, né, que não fica teimando com uma coisa. E na pandemia a gente acabou se vendo numa situação onde muitas coisas tiveram que ser modificadas para muitas companhias, para muitos grupos, para muitos artistas, e na Avelola foi muito forte porque a gente estava quase estreando o espetáculo O Cão Vadio, faltavam 20 dias para a gente estrear e a gente parou tudo. E nesse parou tudo, a gente criou esse podcast, que a gente está tendo o prazer de levar para frente ao longo, já vai fazer um ano quase, né? Vai fazer um primeiro ano, ó, só que coisa duradoura. E eu tô dando essa volta toda porque para dizer como que faz a Casa da Árvore, né? E aí, a gente, dentro das dificuldades que a gente teve, a gente tinha um trabalho que a gente gostava muito de fazer no Hospital Pequeno Príncipe, o hospital sendo beneficiário das oficinas de arte dentro do hospital, né? A gente fez lá oficina de cinema, oficina de escrita criativa, oficina para as crianças que estão internadas, que não têm direito a sair do hospital por uma situação de saúde. E também a gente acha que não é justo elas ficarem privadas das artes e do conhecimento e da possibilidade de sonhar que a arte traz. E a gente não pôde mais ir fazer as oficinas. E aí a gente começou a pensar como que a gente vai fazer para não abandonar esse trabalho que a gente ama tanto. E nesse pensamento, nós todos, você inclusive, né, Luiz? Pensamos, vamos gravar uns contos para criança. E aí, nessa coisa de ser um pouco ousada, que às vezes eu falo assim, a gente não sabe que não sabe, então a gente faz, né? Não sabia que não sabia, fui lá e fiz, né? Não sabia que era difícil, fui lá e fiz. Eu falei, gente, como os contos em geral a gente vai ter que ir atrás de direito autoral, entrar em contato com o autor, vamos escrever a gente os contos para criança. E tem todo mundo na Avelola, de um jeito ou de outro, escreve, porque somos artistas, então falei, quem quer escrever? E aí a gente, quando se deu conta, a gente estava escrevendo cada um conto para a criança.
E já se divertindo com isso, pensando, nossa, se colocando nesse papel aventureiro de escritor, né? Eu vou escrever assim e tal, vai ter um tema, qual será o tema que a gente vai abordar? E aí eu falei, bom, a gente criou um clube literário, na verdade, né? E a gente amadureceu isso ao longo do ano passado inteiro, 2020. E eu acho que as coisas, quando elas passam por rituais, elas acabam se ganhando potência. Quando eu vi que a gente estava empolgado com isso, na nossa última reunião, eu falei assim, gente, a gente é um clube literário, tem que ter um nome. E você falou, vamos fazer o nome Casa da Árvore. E eu achei lindo, porque acho que Casa da Árvore remete a essa coisa do espaço da criação, porque é um lugar íntimo, onde só pessoas muito próximas frequentam, tem esse imaginário criado, né, de que os melhores amigos se juntam na Casa da Árvore. É um lugar suspenso do chão, então de alguma maneira é a transposição de sai um pouco dessa realidade dura que a gente está vivendo, né? Ela está lá em cima, ocupa um espaço que tira os pés do chão, como a arte deve fazer, ou de fincar os pés para dentro do chão, né? Enraizando, e a árvore também tem esse lugar, né? O que eu sinto é que é uma metáfora para a gente não estar com o pé sob o chão. A gente está ou lá dentro ou lá em cima, né? Essa transposição que a arte é capaz de fazer, levar a gente para a profundeza e também para as nuvens. É quase como a Velula, né? Talvez tenha uma árvore aqui e a gente não sabe ainda. Uai, tem, né? Acho que tem. Então a gente criou esse clube literário dentro da Velula, com as pessoas com mais afinidade à literatura, poesia. A Velula, ela trabalha bastante com essa linha de pesquisa voltada para os estados, né? Na atuação, na interpretação. E eu queria que você falasse um pouco como que os artistas da trupe costumam trabalhar a pesquisa de estado na cena, na interpretação, e também como que, agora com a escrita dos contos, como que a gente aplicou essa linha de pesquisa também na escrita? Os estados, essa ideia de estados, né? A gente bebe... Na verdade, chegou até mim através do Andrés Pérez Saraya, que foi meu diretor no Chile, que foi mais que um diretor, na verdade, ele foi quem me forjou, ele foi quem me mostrou o teatro que eu não sabia que queria e foi o que eu queria para o resto da vida. Um teatro popular, muito, muito profundo, que consegue dialogar com um tipo de... muito heterogeneamente, assim, de maneira... com o público heterogêneo, vamos dizer assim. Um teatro que consegue conversar com o público mais heterogêneo possível. E ele falava dos estados, né? Que a gente tinha que escolher um estado e entrar em cena. Depois eu fui descobrir, ao longo da minha vida de atriz, que esses estados eles são como a Bíblia do teatro indiano. E eles moram lá. O ator entra em cena para falar sobre a raiva, sobre o amor, sobre a dor, sobre a saudade, sobre o nojo ou a arrogância. Tem lá, eles têm 9 estados. Se eu não me engano, são 9, né? Acho que sim. 9 estados. E eles são sempre um ótimo ponto de partida, porque esses indianos, com o conhecimento profundo deles sobre os seres humanos, eles acabam mostrando nesses 9 estados que o ser humano ele acaba flutuando em intensidades diferentes, de formas diferentes, mas a gente passa de uma coisa para outra. E que isso resume um pouco a nossa vida. Se você for olhar, a gente vai passando de uma coisa para outra, uma coisa para outra. Quando você vê, você morreu, pronto. Mas você nunca não esteve num dos estados que eles propõem. E aí eu achei que era um bom disparador, na verdade, né? Tipo, da onde a gente começa? Vamos pensar nos estados. Então, você pegou a tristeza, eu peguei a raiva, a Larissa pegou Ela trabalhou a saudade. que não é um estado a saudade, mas assim, é a nostalgia, né? E, enfim, muitas coisas para disparar. Mas depois os contos
sempre que você trabalha em um estado, você trabalha o estado oposto. Por exemplo, quem trabalha a tristeza acaba trabalhando também a alegria. Quem trabalha a raiva acaba trabalhando também um pouco a ideia de amor, né? De paz, né? Então, era um jeito de começar, né? E a artista só precisa de uma desculpa. Então, acho que, na verdade, a gente propôs os estados para ser uma desculpa para começar a escrever, que dava um certo medo, porque não é nosso métier, né? Não é o que a gente faz. Eu escrevo teatro, mas é uma coisa muito específica, e nem faz tanto tempo que eu faço isso também, uma aventura que eu comecei há pouco tempo. E qual que é a importância de ter um espaço de troca entre os artistas da trupe nesse momento de pandemia? Bom, é toda assim. É engraçado, eu tenho falado uma coisa que me deixa muito orgulhosa, assim, orgulhosa de pertencer a um grupo de pessoas que acabou revelando algo raro, né? Desejável e raro nessa pandemia. Mas eu acredito que a gente só percebe quando a gente é um grupo, quando todos estão passando por um momento onde a noção de coletividade vai fazer com que aquilo ou se desmanche, ou a falta de noção vai fazer aquilo se diluir e se desmanchar, ou a presença da coletividade vai fazer aquele espaço, seja ele simbólico ou concreto, né, ou um espaço, ele se fortaleça. O que eu quero dizer com isso é que quando tá tudo bem, ou quando tem dinheiro, ou quando tem alguma coisa que ancore as pessoas, ou quando ninguém tem nada, mas alguém tem, que fique todo mundo em volta ali daquela pessoa que tem alguma coisa a oferecer, isso não revela o quão um coletivo está compreendendo o que é a potência de um coletivo, né? O que seria a potência de um grupo de pessoas remando e almejando algo comum, ou seja, a gente não sabe até que ponto aquele desejo é comum. Quando veio a pandemia, a gente parou de fazer os nossos ensaios e a gente foi cada um para um canto e a gente achou que era por 2 semanas e a gente está até hoje, né? Já vai fazer 1 ano. E ali eu pensei em algum momento, eu falei, esse é um momento em que ou a Avelola se dilui, se dissipa, ou ela se fortalece. E pensei, e não há o que fazer, né? Eu tenho que observar e indicar o caminho, que é o máximo que eu, como alguém mais velho, mais experiente do nosso grupo, posso ajudar. Então, eu fiz algumas sugestões da gente continuar se encontrando no começo, para a gente conversar sobre os espetáculos, e todo mundo topou. E era difícil falar sobre o espetáculo que não ia estrear, sem data. E aí eu falei assim, vamos fazer um projeto que seja possível fazer à distância. E aí a gente pensou em fazer a websérie sobre o Cão Vadio. E todo mundo topou, né? Imediatamente. E era assim um desejo tão grande de permanecer junto, nem que fosse através de alguma coisa... que a gente não estivesse junto presencialmente, mas que a gente se mantivesse conectados com as nossas afetividades e tudo, e todo mundo topou. E quando vieram as leis que permitiram que a gente fizesse, né, os fundos e tal, que vieram emergencialmente pela Fundação Cultural de Curitiba, ou pelo Estado, ou pela Lei Aldir Blanc, nem todo mundo tinha condições de produzir bons projetos para passar nesses desafios. E a Avelola, ainda que os projetos fossem individuais, obrigatoriamente, né, porque a gente não podia se encontrar, a gente acabou achando uma maneira de trabalhar coletivamente. Então, a gente se uniu e falou, a gente vai fazer um fundo onde todos nós vamos cooperar com a construção do projeto, o pessoal da produção vai se preocupar de elaborar esse projeto da melhor maneira possível. Como é em vídeo, o pessoal do audiovisual vai contribuir com o que for possível, o pessoal que escreve vai escrever, o pessoal que atua vai atuar, e a gente vai botar um projeto para cada um, a partir da ideia individual de cada um de nós, que é o que nos fortalece, ter indivíduos potentes com ideias próprias,
mas o dinheiro que entrar a gente vai dividir entre todo mundo. Então a gente tinha a segurança de estar fazendo o melhor projeto possível, porque a gente contava com o nosso coletivo, e na hora que o nosso projeto fosse ou não aprovado, a gente sabia que a gente estava amparado por não importa qual projeto, a gente teria uma partilha justa entre todas as pessoas que estavam ali. Então, eu senti e tenho esse orgulho de ver que esse coletivo é um coletivo que de verdade tem a noção ética do que é o pensamento do bem comum. Assim, por que a gente está junto? Não é só porque sozinho a gente não pode, é porque junto a gente é mais feliz, é porque junto a gente acredita mais e é porque junto a gente gosta mais. A gente acredita como princípio, como valor, que junto, que coletivamente a gente pode dar um passo maior do que individualmente. E quando eu digo maior, é numa melhor direção. Não é maior de tamanho, não é essa coisa masculina de competir, não é nada disso. É numa direção mais gostosa, que dá mais prazer, que dá mais alegria, que gera espaço de riso, que gera espaço de contentamento, de reflexão profunda, de atrito necessário inclusive dos atritos que são tão importantes quanto os momentos de celebração. E são nos atritos onde a gente descobre as nossas pérolas, as nossas dificuldades, onde a gente se aprimora. É no atrito que isso acontece. Então, é isso. Eu acho, sei lá por que eu tô contando tudo isso, mas contei. Depois dessa conversa que o Luiz inventou de gravar comigo, convidamos os artistas da companhia para um bate-papo sobre literatura, lembranças da infância. Ailén, como que é para você imaginar que agora a gente tem contos para criança? Meu Deus, eu tô passada. Tô muito curiosa, quero ler todos. Isso de fazer o podcast dos contos é muito bom, porque a imaginação de quando você ouve, não tem também nenhum estímulo de imagem, é muito bom para as crianças, porque a gente vem de uma geração de telas, né? Telas, isso de ouvir o conto. E eu fico pensando que eu acho que vai ser muito legal, né? Essa possibilidade que os contos vão dar dos pais e das crianças conversarem sobre sentimento, né? Que às vezes as crianças também não entendem, né? Eu lembro quando a gente entrou em quarentena, foi bem no comecinho que o Ber começou a falar sobre saudade. Antes ele não falava sobre saudade, assim, tipo, como a gente conhece, né? E a primeira forma que ele achou de falar foi contando que ele estava sentindo um sentimento estranho. Ele não falava que era saudade, ele falava que tinha um sentimento estranho. Então, eu fico pensando, assim, que esse espaço da Casa da Árvore, esses contos que vão ser relacionados a sentimentos humanos, vão ser muito interessantes para as pessoas conversarem sobre isso em suas casas. Assim, acho que vai ser super bacana. Eu tenho a sensação de que, claro, as crianças podem não dar conta da complexidade política, histórica das coisas, mas da complexidade humana, eu acho que a criança dá muito conta, porque ela está exposta a esses sentimentos de uma maneira muito, muito crua ainda quando é criança, né? Isso que a Lari falou, do Bernardo chegar para ela e falar, eu estou tendo um sentimento estranho, e não tem nome aquilo ainda, não tá, ele quando sente esse sentimento, ele não está imitando a saudade da novela, a saudade que ele viu numa representação simbólica qualquer. Ele está sentindo uma coisa que ele está entrando em contato pelas primeiras vezes da vida. É tão bonito isso. E como isso sai de uma criança, porque os adultos, né, e nesse lugar, muitos são, nesse caso, porque recebe com a total liberdade uma criança, que são os pais, e daí a criança chega, fala mais ou menos, eu estou sentindo um negócio que eu não estou conseguindo dizer, o pai, a mãe, alguém que está cuidando, que está próximo, um professor, sei lá, vai determinar o que ela está sentindo. Isso é medo. Aí a criança fala, então isso é medo? Então, beleza, mas talvez não era aquilo, né? Como é que tira isso dessa criança que está sentindo alguma coisa que não tem nome? Isso, se a criança tiver espaço
fazer essa elaboração. Às vezes a criança não faz essa elaboração ao ponto de sentir uma coisa, se perceber nesse sentimento e ainda comunicar para o outro. Justamente. É empurrado, assim, no bolo. Por isso que a gente cresce e é tão difícil lidar com... Às vezes a gente não entende o que a gente está sentindo, né? A gente, adulto, às vezes não entende, né? Tipo, porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo bolo e às vezes você tá com ansiedade, mas você acha que é estresse. Às vezes você tá triste de verdade, mas acha que, sei lá, é outra coisa. É muito maluco, assim, como a gente vai sucateando os sentimentos, né? A gente parece que tem a tendência de ir colocando assim num cantinho e não entender eles profundamente, né? Eu acho que quando você está escrevendo e estimulando qualquer ser humano, adulto, criança, idoso, sei lá, qualquer um de nós, a colocar essa porção real, né, dentro desse espaço da ficção, eu acho que você faz exatamente esse caminho de libertação dos clichês, né? Quando você fala saudade e você, como pessoa, consegue entender que um poema, que a junção de palavras, que são coisas inventadas, podem dar conta de me levar para o lugar da saudade, isso já te tira da pequenez da tua saudade sozinho. Isso já te inclui num universo maior. Isso já te duplica, te triplica enquanto ser. E eu acho que isso engrandece o ser humano. O lugar da ficção é o lugar grandioso do ser humano, é onde ele mais é grandioso. Então, brincar de falar desses estados que são humanos, a partir dessa possibilidade que é a ficção, estimular a ficção numa criança, conversar com ela a partir da ficção, entrar num universo ficcional com uma criança, com um adulto, com qualquer um, isso é um grande jogo, né? E isso é fruto de muito prazer, porque não tem limite, né? Assim, não tem limite e não acaba. Quando você sentiu, você sentiu. Diferente do prazer de comprar alguma coisa, né? Que aquele prazer é momentâneo, você enjoa daquilo, mas um trecho bem lido de um livro, uma memória... Gente, eu acho que não tem coisa melhor do que esse ritual de contar a história para criança, assim. É engraçado que eu não tenho memória de infância, assim. Eu acho que na minha família não me contavam histórias. Eu acho que eu peguei o gosto mais na escola, assim, coisas mais quando eu era um pouquinho maiorzinho. Mas eu e o Ber, desde que ele é muito pequenininho, a gente tem o hábito de ler. A gente tem aqui intitulado a Noite da Leitura. E aí é muito gostoso, gente. E aí toda vez que eu falo, às vezes a gente faz assim, tem que doar um pouco de livro, vamos separar os livros para doar. E aí ele pega os livros e fala assim, esse daqui eu vou doar, esse daqui eu vou doar. E eu olho no livro e falo, não, esse daqui você não vai doar, esse daqui você não vai doar, porque eu acho que me apego mais do que ele com as histórias, porque é muito legal, assim, os universos que os livros possibilitam. E isso na infância é a coisa mais linda, assim, dá pra ver que pra ele são amigos mesmo. Tem livros que ele fala assim, tipo, o Menino Quadradinho. Quantas vezes a gente lê o Menino Quadradinho? Nossa Senhora, 1000 vezes. Então já faz parte do universo, da amizade. É muito gostoso. Lelê, você tem uma história... Você lembra das histórias que a gente lia quando você era pequena? Ela estava falando disso agora. Fala aí. Que você lia todas as noites para mim e para Laura. Todas. E aí tinha as favoritas, assim, e daí quando a mãe falava, vamos ler outro, comprei um outro livro, vamos ler. A gente, não, a gente quer A Casa Sonolenta. Aí tinha que ler A Casa Sonolenta e depois o outro livro, assim, coisas assim, que a gente queria sempre a mesma história. Aí teve a época da Casa Sonolenta, a época da Salomé, teve vários. A Bruxonilda. A Bruxonilda foi épica, né? Porque eram muitos capítulos. Eram muitos livros. Você tem memória de leitura quando criança? Na verdade, como criança, minha mãe me contava histórias, assim, mas ela não chegava a ler.
eu acabei adquirindo gosto pela leitura quando eu cheguei na adolescência, que daí acabei sendo tocado por os livros da minha adolescência, Harry Potter e essas coisas bem de adolescente, assim, ali eu peguei o gosto pela leitura. Mas eu tava aqui pensando que com o meu priminho, quando eu mudei para Curitiba, eu não lia para ele, mas dependendo do que eu tava vendo na época, se estava vendo alguma série, alguma coisa que me inspirava, e a minha tia me deixava cuidando do meu primo, do Rafael, aí eu inventava as histórias, eu ia inventando conforme as séries que eu tinha visto mesmo. Você fazia um spin-off. Aham, eu fazia o spin-off da série. Se tinha alguma coisa que era meio mística, daí a brincadeira era mística. Eu inventava os personagens que, coincidentemente, eram muito parecidos com os da série. Então, pra mim, era uma extensão dos filmes e das séries que eu tava assistindo, eu experimentava no meu primo. Mas eu via que aquilo para ele era muito divertido, porque como ele não tinha a referência dos personagens que eu estava vendo, eu podia modificar esses personagens, e eu criava eles do jeito que eu bem entendia, eu ia retocando ali as coisas. Você usava a série como livre inspiração. Aham, e daí eu não tinha que pagar direito autoral, então eu pirava no que eu quisesse. É tipo, se fosse eu que tivesse escrito, seria assim. Exato, ele não sabia quem estava criando, quem que não estava, então eu dizia que tudo era eu que criava, e não sei o que mais. Ele adorava, ele ficava endoidecido com essas brincadeiras, que eram puramente imaginação, porque era a gente, o pátio, e eu correndo de um lado para o outro, era espada, e era exército, era não sei o que, e era dragão, e ele adorando. E vocês já... Alguém escreveu quando era criança? Tipo... Eu escrevia. Eu escrevia e eu adorava escrever poesia, né? Graças a Deus eu não guardei nenhuma para não ter aquela decepção terrível. Devia ser tudo terrível, mas eu adorava escrever. Eu tinha um problema que a coisa da escrita mesmo eu não sabia. Seu problema era esse mesmo, né? Eu tive um conto que foi lido na rádio. Olha aí. Arthur já é um ator, já é um escritor famoso. Olha na rádio local. Eu quero ver esse conto, quero ouvir. Era um exercício, acho que eu devia estar na 3ª série, na 4ª série, e daí era um exercício de crônica. A gente tinha que escolher uma notícia de jornal para fazer uma crônica. E eu fiz uma crônica, na época tinha acontecido aquele escândalo com a dona de uma empresa de roupas famosas da cidade de São Paulo, e daí eu escrevi das Lu. Das Lu. E daí eu escrevi uma crônica em cima disso, de um repórter, inclusive, que ele ia até a das Lu e tentava conversar com a moça, e não conseguia, não dava certo. E daí a crônica, era as 2 turmas, era a 3ª e a 4ª, acho que eu estava na 3ª série. E daí a crônica que um cara que ele era professor de Direito da Universidade de Jacarezinho, da Estadual do Norte do Paraná, ele tinha um programa de rádio, e daí a gente mandou os contos para ele, e ele ia ler o conto que ele mais gostasse, e ele leu o meu. Legal. Olha que legal, Arthur! E você mais escrevia quando era menino? Então, eu assim, na verdade, essa coisa depois você vai crescendo, falta estímulo, e também você vai ficando jeca também, né? E aí vai vindo todos esses medos, essas coisas aí, e outros lados que você não. Mas eu também tenho um poeminha. Eu tinha 6 anos de idade, também foi um concurso literário das escolas públicas de Minas, e eu tinha 6 anos de idade, e falando um pouco do que a gente estava falando, de que às vezes as pessoas vão escrevendo muito do seu universo e esquece de olhar por uma janela, esquece de uma ficção, esquece de uma sensação, né? E eu estou falando isso agora, porque eu tinha 6 anos. Mas eu lembro que existia uma série que era a Motoqueiro, não sei das quantas. Era isso que os meninos da minha época viam, era tudo umas coisas assim. E eu escrevi um poema que ele é bem curtinho, até está na minha cabeça, que chama O Vento. E ele é assim: o vento balança o galho da árvore. Debaixo da árvore tem sombra. O vento balança a árvore, o vento balança a sombra. É bonitinho. Ai, cai, gente! Tipo um Ai, haikaizinho. Nossa, Má, que lindo! E ele tá num livro lá, porque daí teve os premiados, e eu fui representando a minha escola, assim, de todo o estado de Minas Gerais,
e tá num livro que eu esqueci como é que era, mas é em homenagem a Vinícius de Moraes e tal, esses contos de escola, esses poemas, escreviam contos de várias idades das escolas públicas, né? E Que o meu legal. tá lá. É lindo isso, porque como a gente é sábio quando é criança, né? Porque esse olhar é um olhar oriental teu, é quase oriental, é assim, a busca da simplicidade mesmo, a simplicidade e a objetividade da criança que abre um mundo para você. Eu acho que a gente perde muito essa objetividade poética que a criança tem, né? A gente fica querendo enfeitar o bolo, não precisa, né? Tá aí, olhou, é lindo demais. É verdade. Tá aí o Hayao Miyazaki, né? Por exemplo. Tá aí o Hayao Miyazaki para contar que é nesse lugar. E você, Ailén, como que era a coisa das histórias lá na Ilha do Mel? Lá na Ilha do Mel não tinha biblioteca na escola. Aí depois, com o passar dos anos, assim, acho que eu já tinha uns 8, criaram uma biblioteca comunitária. Mas minha mãe sempre leu livros de adultos, porque os turistas, as pessoas que tinham casa lá, as pessoas que transitavam, sempre deixavam livros com ela. Então minha mãe sempre leu. Mas eu sempre tive essa necessidade de ficcionar as coisas. Eu não sei ao certo o que eu vivi mesmo, o que foi inventado. De todas as formas possíveis, desde brincar imaginando, porque você não tem na natureza, você tem o recurso que é a natureza e a tua imaginação. Então, sempre as brincadeiras eram de imaginar coisas, de imaginar situações, desse tipo. Depois, quando a biblioteca foi para a ilha, tinha muito livro, e minha mãe lia para a gente o Peter Pan, um capítulo por noite, tinha as coleções Vagalumes. Então, eu era pequena, eu ainda não dava conta de ler aquele livrão, que tinha pouquinho livrinho de criança, assim, que a criança conseguia ler, que era uma letra grande. Mas daí minha mãe lia toda noite pra gente, por um capítulo só, né? Aí, no outro dia... Claro, se a graça é essa, é matar a criança de curiosidade. Nossa! Então, o que eu fico também pensando um pouco nisso da literatura, que ela é uma ferramenta, assim, de você viver um outro universo igual é o filme, igual é o teatro, igual é tudo, assim, é mais uma das possibilidades, né, que a gente tem. E lá, todo mundo conta história. Tanto que o nome da biblioteca era a Biblioteca Vô Lavínio, que era ele que era o grande contador de história da comunidade. Então, ele sempre contava as histórias iam passando de geração em geração. Tanto que quando o grupo de teatro começou lá na ilha, se contava a lenda que ele contava que ele viveu, que era a lenda da Gruta das Encantadas, que ele tinha visto uma sereia. Aí a sereia dá de presente para ele o diamante e fala para ele não contar para ninguém. E se ela não contar, ele volta para buscar ela, para eles viverem felizes no fundo do oceano. Só que ele fica com medo e conta. E quando ele vai pegar lá no balaio dele o diamante virou carvão. Contava a história também de um homenzinho que ele ficava bem pequenininho na pedra. E as pessoas ficavam curiosas de canoa, chegavam perto para ver, e esse homenzinho crescia, entrava na canoa e afundava a canoa e matava os pescadores. Olha, é a metáfora das ondas grandes, né? Que você acha que está pequena, você está longe. E você vai se aproximar daquilo curioso e aquilo te mata. E tinha também assim, certos caminhos você não pode pegar depois de determinado horário, porque ali que mora não sei quem. Ali naquela casa morava não sei quem, que morreu de tal jeito. E era assim, as histórias de medo, as histórias de medo. Meu Deus, um medo assim que você... Eu lembro de eu ir correndo para casa, chegar em casa... Minha mãe, o que foi? Eu, nada, eu vim correndo. E era assim... Começava a escurecer, era hora de ir embora, né? Só que aí você vai se enrolando e começa a ficar de noite. E eu lembro dos adultos falarem assim, você não vai embora? Eu assim, eu já vou. Se tu não for agora, ó, depois, não sei o que lá, que pegou não sei quem ali, não sei aonde. E era o lugar que eu tinha que passar. E ninguém se oferecia para levar, ninguém se oferece para levar a criança. Eles tacam ali a bomba do medo e você que lute. Então eu sempre ia correndo. Eu lembro de correr com o olho fechado, porque como você já decora a trilha, que você só passa naquelas 4 que tem, né?
Você sabe onde tem galho, onde não tem? Eu fechava o olho, corria. Chegava em casa. Fechava o olho por quê, Aileen? Porque se abre o olho, daí que aparece, né? A visagem. Fechava o olho para não ver a visagem. E era só naquele tem um determinado caminho. Passou da ponte, tá liberado, entendeu? Entendi. Ali que era o problema. Depois não, acabou. Aí depois, com o tempo, começou a ter energia elétrica. Então, como tinha luz, o caminho começava a iluminar, as casas tinham energia, tinha lâmpada e tal. Eu já ia só num ritmozinho, não precisava correr. Ia rápido. Mas quando não tinha luz, imagina, lua nova. Não tem luz? Corre, minha filha, corre que o Saci vem. E não aguentava ficar sem sassaricá por aí, né? Não. E minha mãe ia me buscar também. Eu saí de casa com um grupo X de pessoas, sei lá, com a Prisciele e com a Franciele, que eram irmãs. Aí eu saía com esse grupo X, escurecia, minha mãe ia na casa da Prisciele e da Franciele, porque era óbvio que eu ia estar lá. Mas só que aí chegava na casa da Prisciele e da Franciele e falava assim, elas estavam aqui, mas chegou na Cláudia, elas foram lá para casa de Bubo. Aí minha mãe ia lá na casa de Bubo. Não estão aqui não. Foram lá para não sei para onde. E minha mãe falou assim, eu ia em 15 casas até descobrir que você estava em uma que, tipo, ninguém... E chegava lá, só tava você, todo mundo já tinha ido embora. A Jami também tem história bonita para contar de criança. Conta aí, Jami. Não sei se é bonita, mas porque na minha casa não tinha livro. Mas eu tinha uma prima que tinha, assim, a mãe dela era professora e ela tinha coleções enormes de livros maravilhosos que eu achava lindos. Só que eu não sabia ler. Então eu pegava esses livros e ficava eu mesma criando minhas histórias. Daí um dia aprendi a ler. E o único livro que tinha na minha casa era a Bíblia. Daí, e uma Bíblia assim com as figurinhas bem fuleiras, assim, era só uns desenhos e um palito e um monte de texto para ler, mas eu lia porque era o único livro que tinha. E daí eu ficava pensando, nesse livro aqui fico dizendo que o Jesus vai voltar, vai voltar, então vai ter continuação. E Deus está vendo tudo. Como que eu vou fazer para ser uma personagem do Terceiro Testamento? Será que eu vou ser uma nova Virgem Maria? Só que daí eu não queria ser a Virgem Maria, porque ela sofria muito, era muito sofrida. Eu queria ser um personagem mais legal, com a vida mais feliz. E daí, depois que eu já tinha lido muito a Bíblia, assim, já estava sem capa, uma tia que era vizinha minha, que tinha um filho que era uma peste, ela deu para mim um livro do Monteiro Lobato, só que todo recortado, porque o filho dela tinha recortado tudo. Mas eu achei maravilhoso, porque era um livro de criança do Monteiro Lobato. Aí a parte que faltava e eu completava a parte da história que faltava, mas daí foi quando eu conheci o universo do Monteiro Lobato. Você era coautora do Monteiro Lobato. Isso, ele não sabe, mas aconteceu essa parceria aí. Que genial, queridona. Que legal, queridona. É muito engraçado essa coisa da Bíblia, né? Porque eu também, quando eu aprendi a ler, minha avó falava, lê a Bíblia. E aí eu lia, assim, ó, toda empolgada. Assim, ó, sei ler, menina, me achando. E aquelas palavras difíceis, você já treina a dicção, já treina tudo junto. Entende? Mais ou menos, mas que você treina, você treina. Tem uma coisa que hoje, né, as maneiras de ler são muitas, né? Hoje a gente tem vídeo, filme, a arte da ficção ela está ampliada para milhares de plataformas, né? Em algum momento da história era só no livro que estava lá, no livro, na pintura, né? Não tinha nem fotografia, não tinha nada. E o que eu acho legal de pensar é que as histórias e o universo oral também, né? Claro, a oralidade, as histórias eram passadas de um para o outro, mas na oralidade você depende da pessoa estar a fim de te contar a história, né? O livro não, você está a fim de ler, você está lá, o livro está lá, você faz ele funcionar, né? Não precisa de luz, não precisa de carregar bateria, nada, ele está lá. E uma coisa que eu acho muito importante da gente lembrar
é que mesmo para as pessoas, por exemplo, que são disléxicas, que não conseguem ler com facilidade, quando você lê para essa pessoa, você aciona o universo ficcional, a capacidade de imaginar, e depois ela pode ser uma fruidora de muitas outras, de muitas outras artes. Porque, na verdade, para você engajar na boa arte, você tem que ter o universo imaginativo acionado, porque a boa arte não resolve a tua vida, ela estimula você a imaginar. E se você não tem treinado esse universo ficcional desde criança, você não embarca, né? Então, é muito legal você pensar que quando você lê para uma criança, você está embalando ela no universo ficcional. E isso vai funcionar para tudo, para ela ser uma pensadora e uma imaginatriz, né? Uma imaginatriz da sua própria vida. Ou seja, você retira a pessoa da passividade, né? Porque é isso que o universo ficcional faz. Fala assim, você não está passiva no mundo, porque dentro desse universo da ficção você é capaz de agir na direção que a tua imaginação for capaz de ir. É muito legal. É muito né? lindo. Ler para uma criança é revolucionário. É maravilhoso. E o retorno, né, Aileen, que elas te dão a partir de uma coisa que você está pensando uma coisa, quando elas falam a partir de um outro ponto de vista, né? Que nem o Mar, que vai lá e escreve esse poema lindo. Eu tenho 2 vizinhas aqui, a Teodora e a Violeta, uma tem 7, outra tem 5, 4. Outra tem 6. Não sei, elas têm uma idadezinha assim, próxima uma da outra. E aí, na quarentena, elas queriam me ligar pra gente, porque eu tinha combinado com elas, a gente escrever uma história juntas. Então, a gente fez uma videochamada e eu fiquei no computador, elas aquele jeito que a gente faz as brincadeiras na oficina, né? De estimulando, elas iam falando a história, eu ia digitando. E aí, as 2 irmãs eram 2 irmãs que eram entregadoras de laço, e conforme a irmã ia crescendo, ela podia virar borboleta. Ela tinha essa opção de virar uma borboleta. Então, a mais velha, que já cresceu, virou borboleta. Passou-se um tempo, a pequena já estava pronta para virar borboleta. A gente perguntou, né, para Violeta, você vai querer, empolgados, né? Porque é óbvio que a gente quer virar borboleta, né? Eu e a Teodora perguntando para Violeta, agora chegou sua hora, você quer virar borboleta? Ela falou assim, não, eu não quero. A gente, mas é muito legal, vai ter asa, você pode escolher a asa do jeito que você quiser. E a Teodora, a gente vai poder entregar os laços mais rápidos. Ela olhou assim para a mãe dela, que não estava no vídeo, e disse, mãe, eu não quero virar borboleta, eu quero ser eu mesma. Gente, que maravilhosa! Não, criança embarca de um jeito que é incrível, Tava preocupada já, né, em virar borboleta. E você, dona Dara, que tá aí quietinha, não fala nada. Ai, tô amando as histórias. Meu Deus, gente, o que foi essa história da Jamilsa lendo livro recortado? Eu tô imaginando tudo. Eu ouvia muita história, criança, muita. Meus pais sempre leram para mim. Igual você lia para as meninas, assim, toda noite. A gente ficava, tipo, esperando, ansiosas, assim, para ouvir as histórias. É legal porque era, tipo, eu tava lembrando enquanto vocês estavam contando, a maioria das histórias, ou pelo menos as histórias que mais me marcaram, assim, que eu tenho muita lembrança, são histórias de protagonistas femininas, assim, que eram muito fortes e guerreiras e se aventuravam e era uma inspiração, não sei, eu acho que até hoje, porque eu viajava muito nos livros, eu nunca li muito, mas eu amo que leiam, para mim, amo. E aí, quando meu pai e minha mãe liam, eu imaginava, assim, um mundo mais justo, tudo que tem a ver com... não sei, tinha muito... essa coisa que hoje... social, né, Dara? O que a gente vê hoje, por exemplo, igualdade de gênero, essas coisas assim. Quando a gente é criança, a gente ainda nem entende muito o significado complexo disso, mas de alguma forma na ficção eu fui entendendo isso, assim, tipo, eu
eu embarcava nas histórias, me emocionava e já, igual vocês falaram agora, assim, eu já via o mundo se transformando, mas o mundo real mesmo, a partir da ficção, sabe? A amo ficção é o que antecede tudo, né, gente? Antes vem a ficção. A gente tem que imaginar o que não existe para querer essa coisa, né? Ela tem que estar possível na nossa imaginação. Gente, eu acho que é isso, né? Então eu quero Peraí, eu preciso fazer uma errata. Que eu ouvi todo mundo ali conversando e eu acabei de lembrar que a minha mãe, quando eu era bem pequenininha, ela me contava história assim, ela me contava a história da gata borralheira. Eu adorava ouvir a história da gata borralheira. E daí eu queria pedir... Por favor, honre as mães, né? Que a mãe contam história cansado depois do dia todo. Vai lá, abre o livro, conta a história. Por favor, César. Né? Depois o filho vem no podcast... Depois o filho vem no podcast e diz: não, minha mãe nunca contou história nenhuma, é o Harry Potter só. Ai, tadinha, César, ela ia morrer se não tivesse feito essa errata. Gente, talvez contavam pra mim, mas minha memória é péssima, eu não lembro nada da minha infância, assim, pouquíssimas coisas. Talvez alguma coisa eu tenha Foi contado, muito bom um momento aqui que a gente teve um contraste, né, de uma criança da Europa, que coisas de já trabalhando gênero, um empoderamento feminino, e a Jamilsa do Acre, que quer ser personagem do Terceiro Testamento. Eu ficava imaginando o que Deus ia escrever de mim. Tudo que eu fazia, eu pensava assim, Deus está vendo, eu tenho que fazer uma coisa maravilhosa para ele escrever isso aqui. É genial, gente! E a concretude que o mundo ficcional tem para uma criança, né? Porque daí a pessoa fala assim, mas eu não posso querer ser uma Maria, assim, que eu só vou me ferrar, eu não quero isso de jeito nenhum. Ai. A minha mãe tinha uma coisa, a minha mãe contava história pra gente, né? Coitada da minha mãe. A minha mãe é médica de roça, que nem ela mesma se intitulava, né? No Acre tinha meia dúzia de médicos para atender todo tipo de problema. Então, quando ela tinha tempo para voltar para casa antes da gente dormir, que ela não estava no hospital, ela contava a história, mas ela vinha moída. E aí ela tinha uma história que era muito divertida, que era uma história de um sapo que morava na lagoa, e esse sapo para cima e esse sapo para baixo. E eu lembro muito da minha mãe falando assim, daí o sapo pulou. Dava aquela dormida, assim, mãe, pulou aonde? Pulou aonde? Aí ela, aonde você acha que ele pulou? Aí eu, no rio. Aí ela dizia, isso, no rio. E aí, o que você acha que aconteceu? Ai, daí ele nadou, daí ele foi pro fundo, daí não sei o que lá. Ela, isso mesmo, minha filha. E aí, depois que ele saiu do rio, o que aconteceu? Ah, não, daí ele encontrou a perereca, daí... E eu ia contando a história para ela. Quando você via ela dormiu e você estava acordada. Era eu que contava a história. Coitada, mas ela chegava exausta em casa, mas era sempre essa história. E a minha avó tinha uma que era muito boa também, porque eu queria sempre a história dos pintinhos. Lá tinha uma história dos pintinhos. Aí tem uma hora que os pintinhos atravessavam a ponte e a galinha tinha muitos pintinhos. Quando ela estava muito cansada, ela dizia, daí os pintinhos começaram a atravessar a ponte. Daí dava aquela cochilada, deu. E aí, vó? Ainda estão atravessando. Ai, meu Deus, que ótimo. E ela fica... Nossa! E ela ficava atravessando a ponte até a gente dormir, porque ela não aguentava mais. A gente terminava uma história, ela queria outra. Ainda estão atravessando. E agora, vó? Ainda estão atravessando? Ainda estão. É muito pintinho, muito pintinho. Um dia eu escutei um tempo atrás, e foi num podcast também, falando de histórias, né? Era uma mulher que é contadora de histórias, e ela estava contando uma história, resumidamente, uma história judaica de um anjo que chamava Laila, e estava falando que esse anjo, ele é o anjo que fica
os 9 meses na barriga, contando para a criança, conversando com a criança, contando as histórias para a criança. Tem história Só- também, uma campanha É. do Bala. Do Balas, isso. Lindo demais. Acho que o nome dessa mulher que é contadora de história, trabalha com isso, acho que é Andy Rubinstein, uma coisa assim. E aí ela fala que quando o neném nasce, quando ele está chorando, esse anjo vai lá e faz... psss. Aí tanto que fala que é por isso que a gente nasce com isso aqui, o cortezinho no lábio superior, que é o dedinho, e a partir do momento que ela faz... psss, a criança esquece tudo. E aí ela fala porque eles dizem que não é contraditório como algo que a gente está falando, mas que a gente não precisa contar nada para... tipo, ela faz isso, a criança esquece tudo, porque a gente não precisa contar nada para a criança só tem que relembrar as histórias durante Então, o que a gente período. faz é lembrar as histórias para as crianças. Lembrar as histórias para as crianças, é bem isso. A Por minha isso mãe que fazia quando eu tem um lembrar a sapo, história. isso. É. Quando falava de um sapo, você estava lembrando, você lembrava da história já. Gente, mas ela fazia isso. O que você acha que aconteceu? Eu acho... E ela já me... Por isso que depois eu fiquei uma pessoa tão opiniática, entendeu? Porque ela perguntava a minha opinião e eu dava. Nossa, isso é muito bom. Tem que virar alguma coisa isso daí, Ana Rosa. Tem que escrever isso daí. Eu vou escrever. Gente, É Andy muito bom. Rubinstein é o nome da contadora? Ela trabalha com... Tanto que ela é uma contadora de histórias e que viajou o mundo e trabalhou com teatro de animação. E hoje ela trabalha com essa coisa para adulto, em empresas. Tem 2 episódios no podcast do Márcio Balas, que chama Balascast. Depois eu passo para vocês ali. Ela falando, é um universo muito legal, e ela conta, e ele vai pedindo para ela contar histórias assim, e uma delas é essa. Tem uma outra linda, que eu acho que o Luiz também acompanhou, que ela fala de e a maioria são histórias judaicas, assim, que falava que numa tribo, que eu não sei se ela foi ou era uma história, que tinha o círculo onde o sábio ia contar uma história, e era 2 círculos. O da frente era para as crianças sentarem e o de trás para os adultos sentarem, porque não tinha distinção. A criança captava, né? Ela não tinha história para criança ou história para adulto. Era contada uma história e as crianças sentavam na frente, os adultos atrás, cada um captava da forma que bem entendesse, assim, tudo na oralidade também, né? Mas eu acredito muito nisso. Assim, claro, tem conteúdos hoje que são conteúdos mais sociais, mais políticos, mais do ponto de vista que são a forma como é falada, ela é uma forma endereçada para adulto e tal. Mas, no geral, as histórias, elas têm espaço para caber todo mundo, né? Essas histórias que têm essa pluralidade, assim, de possibilidades de entrar nela, é muito bonito, assim, que tem a ver com o teatro popular, que tem a ver com o teatro que a gente gosta, né? Pode ouvir. Geralmente os pais chegam com as crianças e as crianças ficam sentadinhas na frente, eles ficam para trás com uma cara de vir trazer a criança. Dá 5 minutos de história, você olha no olho dos pais, assim, o olho está desse tamanho, brilhando, eles estão dentro. Eles estão vivendo, eles estão junto. Depois eles vêm agradecer. Ai, obrigada, adorei a história. E a criança, né? Por que a criança está querendo ou não? Ela lê para ela na escola, ela tem livro, a mãe deve ler, mas quem que conta história para o adulto? Ele não recebe. Daí a gente vai lá e conta, eles ficam assim. Já aconteceu de eu estar contando a história um pai foi uma casa de leitura lá no MUMA. Um pai estava assim, olhando, eu já tinha visto a cara dele, que ele estava bem grudado. Num determinado momento da história, ele bota a mão no rosto e faz... Eu falei... Ele está muito comigo, ele está dentro, ele está junto, ele está... É uma delícia. Eu estou aqui rabiscando, aqui, já tem a capa aqui, ó, a casa da Evelyn. Gente, eu preciso... Que lindo! O Marcelo é um desenhista muito bom. Eu vi ele postando as coisas no Instagram da Arvoredo. Ele desenha super, ele arrasa muito. Eu não conhecia esse lado do Marcelo. Eu conhecia. Marcelo ilustrador. Incrível!
Amores, eu acho que é isso, né? Foi um encontro muito lindo, muito É uma obrigada. delícia, gente. Amei. Foi Muito lindo. gostoso. Amo vocês. Tchau. Amo vocês. Beijo a todos. Caros ouvintes, esse foi o episódio 0 do programa Boca de Cena, 2ª edição. Na próxima semana, você ouvirá o lançamento do primeiro conto dessa temporada, escrito pelo meu partner Luiz Fernando Nicolosi, que nessa quarentena está cada vez mais envolvido com o universo da literatura. Eu já li e ouvi o conto e posso garantir, vocês vão se surpreender com a escrita desse garoto. Obrigado, Ana. Foi uma honra, foi uma delícia escrever especialmente para o podcast. Eu espero que os nossos ouvintes gostem dos contos que estão por vir. Foram todos feitos com muito carinho. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas. Escolha da sua preferência. Lembrando que a primeira temporada do programa Boca de Cena, os artistas da companhia leram contos escritos por Anton Chekhov. Toda a temporada está disponível nas plataformas da Podosfera. Dá um rolê por lá. Eu tenho certeza que você vai se divertir. Lembrando que você pode sempre mandar perguntas para o podcast Avelola através do nosso Instagram e do nosso Twitter, @ave_lola, ou pelo nosso número do WhatsApp. 41 9, pausa dramática, 9668 8927. Nós também estamos no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini docs, entrevista, websérie. A Avelola não para. E é tudo conteúdo que eu sei que vai te deixar impressionado. Bate-papos, encontro com os artistas, imagens inéditas sobre os nossos ensaios. Vale a pena. O YouTube da Avelola está esperando por você. Um abraço e até o próximo episódio. Um beijo, um abraço muito apertado e até lá. Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa Teza e Luiz Fernando Nicolosi. Elenco: Ailen Roberto, Ana Rosa Teza, Arthur Jaime, César Mateus, Dara Van Dorn, Jamil Samelo, Larissa de Lima, Luiz Fernando Nicolosi e Marcelo Rodrigues. Trilha sonora: Breno Monte Serra e Arthur de Lima Jaime. As músicas usadas para esse episódio foram retiradas do álbum Light and Upbeat, do Sea Stock. Edição: Larissa de Lima. Roteiro: Trupe Avelola de Teatro.